Olá, aqui é Pai Hermes de Xangô, em mais uma aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, uma parceria entre a Tenda de Umbanda Caboclos de Bois e a Pirintra das Almas e o canal Saberes de Axé. Este curso, que é voluntário, gratuito e virtual também para alcançar mais pessoas, jamais tem ou terá a pretensão de substituir a vivência pé no chão no terreiro. Ele é organizado pelos meus filhos, pai pequeno Pedro de Ogum e mãe pequena Luiz de Oxum, a quem eu muito agradeço, assim como a você que participa desta aula, participa deste canal, participa desse curso. É muito importante, sim, que você se inscreva, que você ative as notificações, que você compartilhe para amplificarmos esta rede de diálogo e de debate sobre a nossa amada Umbanda. Continuando a falar dos orixás, e principalmente na perspectiva da Umbanda, hoje nós temos nesta aula 27 Iemanjá e Nanã, duas Iabás, duas mãezonas. Vamos lá então, no melhor sentido da palavra mãezona, não é no sentido pejorativo de quem deixa a própria vida para cuidar dos filhos, não, é no sentido de mãe, de entrega, de acolhimento e de muito equilíbrio. Pai Hermes, mas a mitologia dos orixás vai trazer algum desequilíbrio que nós podemos pensar do ponto de vista da nossa vivência espiritual, mas não do ponto de vista mitológico das lições ancestrais profundas que existem nessas narrativas. Mas vamos lá. Considerada a mãe dos orixás, divindade dos Egbé, da nação Yorubá, está ligada ao rio Iemanjá, essa nossa mãe Iemanjá, né? No Brasil é a rainha das águas e dos mares. Protetora de pescadores e jangadeiros, suas festas são muito populares no Brasil, tanto no candomblé, nos cultos de nação em geral, quanto na Umbanda e outras religiões de terreiro, especialmente no extenso litoral brasileiro. Senhora dos mares, das marés, da onda, da ressaca dos maremotos, da pesca, da vida marinha em geral. Conhecida como deusa das pérolas, é o orixá que apara a cabeça dos bebês na hora do nascimento. Rege os lares, as casas, as uniões, as festas de casamento, as comemorações familiares. Responsável pela união e pelo sentido de família, seja por laços consanguíneos ou não. Qual a sua saudação? A principal nós temos Odoia, ou Odoiá, ou então Odofiaba, ou Odociaba também na Umbanda, que significa, grosso modo, mãe das águas. E as principais formas de sincretismo? Temos um bocado, Nossa Senhora dos Navegantes, 2 de fevereiro, celebrada em diversas localidades do país, em rios e mares. Principalmente as casas de candomblé festejam Iemanjá nessa data, em diversos pontos do litoral brasileiro. Umbandas também, outras religiões de terreiro também, e cada vez mais nós temos a junção de religiões de terreiro celebrando. No litoral paulista, por exemplo, nós temos a festa mais forte e grandiosa em dezembro, inclusive em 2 finais de semana, porque um não cabe. Nós temos ainda 2 de fevereiro, a casas que celebram das duas formas, e ainda temos 31 de dezembro para 1º de janeiro. Há casas que celebram em todos os momentos, que celebram apenas uma das datas ou duas, e temos, claro, também celebrações, eu vou chamar assim, individuais, que é o terreiro X, o terreiro Y, né? Nossa Senhora das Candeias, também celebrada em 2 de fevereiro, trata-se da festa da purificação de Nossa Senhora conforme os preceitos judaicos. Nossa Senhora da Glória, festa 15 de agosto. A data associava-se ainda à Assunção de Nossa Senhora, que passou a ser celebrada no domingo seguinte ao 15 de agosto, em alteração do calendário da Igreja Católica Romana, para atender às particularidades do povo brasileiro. Eu vi uma vez pessoas sem conhecimento de causa dizendo que as umbandas que celebram em Iemanjá em 15 de agosto, e eu sei que em Minas Gerais, em algumas regiões é muito forte, em Belo Horizonte, na Lagoa da Pampulha, essas pessoas esses umbandistas, cedendo aos ditames dos cultos de nação. Isso é ignorância, no sentido de não saber falar o que não se sabe, que essa forma de sincretismo existe, sim, em algumas casas, e em algumas regiões do Brasil, em alguns segmentos também. E algumas casas celebram Iemanjá, como outros orixás, em várias datas possíveis de sincretismo, celebram até mais de uma vez, por que não, né? Nossa Senhora da Imaculada Conceição, 8 de dezembro. Enquanto no candomblé geralmente se celebra Oxum nessa data,
Na Umbanda, a maioria das casas festeja Iemanjá, em vários pontos do litoral brasileiro. E como já dissemos, há variações, amálgamas, festas dobradas, quer dizer, em mais de uma data, enfim. A Imaculada Conceição de Maria é um dogma da Igreja Católica, proclamado solenemente pelo Papa em 1854, embora houvesse antecedentes na história da Igreja. Muito bem. Vamos lá. Falando um pouquinho dos relatos mitológicos de Iemanjá, muito lindos, né? O Batalá e o Dudua, céu e terra, geraram Aganju e Iemanjá. Vimos já em outros momentos que em algumas versões o Dudua ou o Duduá é masculino, em outras feminino. Aqui aparece como feminino. É a parte inferior da cabaça. A cabaça com duas metades. A primeira, a superior, né, a que está acima, representando o Batalá, o masculino, o céu, e o Dudua, o feminino, a terra. Mas vamos lá. O Batalá e o Dudua, céu e terra, geraram Aganju e Iemanjá. Aganju e Iemanjá geraram Orungã, apaixonado pela própria mãe. Um dia, com o pai ausente, Orungã violentou Iemanjá, que, estarrecida, fugiu em disparada, perseguida por ele. Quando estava prestes a ser alcançado, Iemanjá caiu. Seu corpo cresceu e cresceu, com vales e montanhas. Dos seios surgiram 2 rios, que se juntaram numa lagoa, da qual se formou o mar. Então o corpo cresce como vales e montanhas, e depois surgem os rios e o mar. De seu ventre, que também havia crescido de modo incomum, nasceram os orixás. Diversos mitos abordam questões de tabu como o incesto. Toda a feminilidade de Iemanjá favorece a reprodução. Dos seios túrgidos surgem as águas, fundamentais para a existência. Do ventre nascem os orixás. Iemanjá, como seu companheiro Aganju, é fruto do céu e da terra. As polaridades horizontais, masculino e feminino, conjugam-se a partir das polaridades verticais, céu e terra, corpo e espírito, fundamentando a existência. Iemanjá, muito linda, um dia veio à praia e conheceu um pescador, levando-o para sua morada no fundo do mar. Amaram-se com ardor, porém, por ser humano, o pescador morreu afogado. Iemanjá então devolveu seu corpo sem vida. Desejosa de amar, a cada noite se enamora de um pescador que saiu ao mar, leva-o para as profundezas, amam-se, o homem morre afogado e o corpo é devolvido à praia. Por esse motivo, noivas e esposas pedem a Iemanjá que não leve seus homens e lhe ofertam presentes. Narrativa em que o elemento masculino aparece morto a cada ato sexual, sendo necessário que se encontre outro à primeira vista, assemelha-se à narrativa base de Sherazade, em que a cada manhã a esposa do príncipe Shahriar era morta, sendo necessária outra núpcia. Contudo, no Itam, lido em profundidade, o elemento amoroso não é anulado, antes é dissociado do físico, do corpóreo, do material, para adentrar no plano dos mistérios. O corpo pertence à terra, praia. O espírito pertence ao infinito, profundeza dos oceanos. E certamente aqui pode ser lido como sinônimo da eternidade. O corpo não é negado, pois ele, aliás, é imprescindível para a conjugação carnal, mas compreendido como fundamental para esta existência, e não para viagens, mergulhos mais profundos. Iemanjá é a mãe cujos filhos são peixes. É uma tradução possível do nome Iemanjá, ou Iemanjá para nós, né, no Brasil, de modo geral, aportuguesado. Desde o princípio da criação, os seres humanos começaram a poluir o mar. Por essa razão, Iemanjá e sua casa viviam sujas. Então, Iemanjá foi reclamar com Olorum, que lhe deu o poder de devolver à praia tudo o que sujasse as águas do mar. Surgiram assim as ondas que devolvem à terra o que não pertence ao mar. Itam, de matiz ecológica, sobre a responsabilidade de cuidar do que é seu e de todos, antes que a natureza reaja com veemência. Evoca a lei de ação e reação, segundo a qual tudo o que se mobiliza energeticamente produz uma força reativa na mesma proporção, o que popularmente, por influência de diversos segmentos da espiritualidade da Índia, se conhece como karma. E também existe o dharma, digamos assim, que seria, numa linguagem simples, não é bem isso, o karma positivo. Não podemos excluir isso na discussão sobre lei de ação e reação. Como também não podemos excluir
a reflexão por que Iemanjá tem uma representação negra por ser um orixá e depois foi embranquecida. No meu altar eu tenho a imagem branquinha ou a imagem negra, enfim. Mas, dado o pouco tempo que temos para a aula, lançamos mais uma vez uma semente de diálogo, de debate fraterno, e no grupo de WhatsApp continuaremos com essas reflexões. O grupo de WhatsApp que é concomitante à publicação de cada aula. Você é convidado a participar dele também. Iemanjá para crianças. É um texto que eu escrevi em 2014, creio, ou talvez antes. Não tenho certeza, me desculpem, né? Iemanjá adora uma praia. Pode ser visto no mar, descansando nas pedras, caminhando lentamente pela areia, sempre formosa, altiva, atenta a seus filhos e aos pescadores, jangadeiros, surfistas, a todos que elegem o mar como seu santuário. Conhece o ritmo das ondas, os segredos das ondas, a localização de tesouros perdidos, as qualidades dos peixes. Em suas mãos, até os tubarões se amansam. As baleias cantam para Iemanjá à noite para ela dormir. Os golfinhos fazem acrobacias quando ela acorda e se espreguiça enquanto o sol se abre. Mãe dos peixes, até no nome, Iemanjá significa mãe cujos filhos são peixes, adora dançar. Por isso coordena a coreografia de seus filhos, peixes e humanos, assim como a dança das ondas, das marés, das ressacas. Festa de Iemanjá é sinônimo de alegria, pois a mãe é muito querida. Festa para a mãe tem sempre muita gente, não é? Com Iemanjá não seria diferente. Basta olhar o tamanho do quintal dela, todo o litoral brasileiro. Por ser mãe experiente, sabe orientar para que as famílias, as uniões todas, os lares sejam harmoniosos, abençoados pela água e pelo sal. E os filhos gostam de ver a mãe sempre bonita, por isso lhe dão flores e perfumes. Agora, quem nunca viu uma mãe irritada? Quando Iemanjá encontra sujeira na praia, no mar, na areia, nas pedras, fica muito bravo. Chama a atenção, dá sermão, bota as mãos na cintura, inclina o corpo, aponta o dedo, ai, ai. Faz as ondas trazerem a sujeira de volta para que os filhos recolham sozinhos, como crianças que têm de aprender a guardar os brinquedos. É a mãe carinhosa, mas não mima filho nenhum. Sábia e experiente, Iemanjá não é mulher de fugir de problemas. Os mais velhos contam que o sol andava muito cansado de tanto brilhar. Além disso, tudo andava se queimando na terra. Então, Iemanjá propôs ao sol que descansasse. Com alguns raios de sol que havia guardado por debaixo da saia, ela fez um novo astro, mais suave, menos intenso, que passou a iluminar e refrescar a terra, enquanto o sol dormia. A lua. Enquanto o sol dorme, as estrelas velam seu sono e a lua dá conta do recado. No dia seguinte, tudo recomeça. Iemanjá, do mar e das pedras, contempla satisfeita sua invenção. Iemanjá gosta de rosas e palmas brancas, crisântemos também brancos, orquídeas angélicas. Mulher vaidosa, geralmente se veste de azul, como o mar. E o mar não parece uma extensão do vestido de Iemanjá? Às vezes aparece como sereia, e a coisa mais linda é vê-la penteando os cabelos à luz da lua ou de algum farol. Os filhos lhe fazem festa com seus pratos preferidos: arroz, canjica, camarão, peixe. De sobremesa gosta de mamão, mas não dispensa um bom manjar. Afinal, festa é festa. Assim é Iemanjá, essa mãe. Claro que há outros tantos itens, outros tantos detalhes. Em algumas das nossas aulas vocês ouvirão, pelo menos numa delas, sobre Olokun, que ora aparece como mãe, ora como pai, regente dos oceanos, que seria, portanto, pai e mãe de Iemanjá, que no Brasil, dada a extensão do nosso litoral principalmente, passa a ser, sobretudo, regente das águas salgadas. Eu sempre rezo assim para Iemanjá, agradecendo por ela permitir que eu faça mergulhos internos, né, que eu busque cada vez mais a minha verdade interior, e porque ela me permite navegar por este mundão, por este mundo enorme. Quando eu fui a Portugal em 2014 para presidir o Fórum Europeu de Umbanda, eu evidentemente agradeci a todos os orixás, agradeci de modo especial a algumas entidades, mas também a Iemanjá, porque eu pensei, mesmo que seja pelo ar, eu fui de avião e voltei de avião,
eu vou cruzar o oceano. Nanã. Sobre Nanã, eu quero começar com um texto que eu também escrevi em 2014, ou um pouco antes, eu não lembro. Nanã para crianças. Nanã é a avó de quem todos tomam a bênção. É a matriarca doce e firme que protege filhos e netos. Velhinha bastante animada, adora dançar com seus passos lentos. Como seu ritmo é mais suave, Nanã gosta de viver mais recolhida, onde houver águas paradas, em águas profundas, nos lagos e nos pântanos, por exemplo. Também pode ser vista passeando nos cemitérios, como a lembrar a todos nós que nossos corpos um dia vão se juntar à terra, ao pó, à lama. Carrega sempre consigo o ibiri, uma espécie de feixe de ramos, de folhas e palmeiras, com a ponta recurvada e enfeitado com búzios. Com ele nos braços, como a embalar um bebê, Nanã faz a sua coreografia, em especial na chuva e na garoa. É uma vozinha radical. Anda sempre arrumadinha, alinhada, não gosta de sujeira ou bagunça. Sua cor preferida é o roxo, ou mesmo o lilás. Gosta muito de receber flores com essas cores. Não dispensa um bom prato, abirum, que é milho torrado e pilado, feijão preto, com purê de batata doce, e de sobremesa mungunzá, a canjica. Os mais velhos contam que quando recebeu ordens de Olorum, Deus Supremo, para criar o homem, Oxalá, pai maior dos orixás, se utilizou sem sucesso de várias matérias-primas. Tentou o ar, mas o homem se desfez rapidamente. Experimentou a madeira, mas o homem ficou muito duro. O mesmo e com mais intensidade aconteceu com a pedra. Com o fogo, nada feito, pois o homem se consumiu. Oxalá tentou outros elementos, como água e azeite. Nada funcionava. Então Nanã, com o seu ibiri, apontou para o fundo do lago e de lá retirou a lama que entregou ao Oxalá para ele fazer o homem. Deu certo. O homem foi modelado de barro e com um sopro de Olorum ganhou vida. Por isso, quando morre, o corpo físico do ser humano retorna à terra, de onde veio por empréstimo de Nanã, aquela que passeia pelos cemitérios. Assim é Nanã, essa matriarca. Associada às águas paradas e à lama dos pântanos, Nanã é a decana dos orixás. De origem daomeana, incorporada ao panteão Iorubá, foi a primeira esposa de Oxalá, tendo com ele 3 filhos, Iroko, ou Tempo, Obaluaê, ou Umulu, e Oxumaré. Há outros relatos que trazem outros filhos, como já vimos também, em diversas aulas, ou pelo menos em algumas delas, né? Senhora da vida, lama primordial e da morte, dissolução do corpo físico na terra, seu símbolo é o ibiri, feixe de ramos de folhas de palmeiras com a ponta curvada e enfeitado com búzios. Segundo a mitologia dos orixás, trata-se do único orixá a não ter reconhecido a soberania de Ogum, por ser o senhor dos metais. Por isso, nos cultos de nação, o corte, sacrifício de animais, feito a Nanã, nunca é feito com faca de metal. Em algumas umbandas também e outras religiões de terreiro também. Presente na chuva e na garoa. Banhar-se com a água da chuva, banhar-se no e com o elemento de Nanã. É interessante porque muitos associam a chuva a Nanã, outros a Yansan, outros a Oxum, e são águas abençoadas por todas as mães. No tocante à reencarnação, envolve o espírito numa irradiação única, diluindo os acúmulos energéticos e adormecendo sua memória, de modo a ingressar na nova vida sem se lembrar das anteriores. Representa ainda a menopausa, enquanto Oxum estimula a sexualidade feminina e Iemanjá a maternidade. Nanã rege a maturidade, bem como atua no racional dos seres. Sua saudação, Saluba Nanã ou Salubá Nanã, que pode ser traduzido como Nós nos refugiamos em Nanã, ou Salve a Senhora da Lama ou do Poço, ou ainda Salve a Senhora da Morte. Nossa Senhora de Santana é sua forma mais comum de sincretismo, cuja festa é dia 26 de julho. Segundo a tradição, é mãe de Maria e, portanto, avó de Jesus, esposa de São Joaquim. Relatos mitológicos. Nanã teve 2 filhos, o Xumaré e o Mulu. O Xumaré era lindo, o Mulu era feio. Então Nanã cobriu o Mulu com palhas para que não fosse visto e ninguém risse dele. Contou ao Xumaré, que tinha a beleza do homem, da mulher e das cores,
Nanã o elevou até o céu, e aí o pregou, onde pode ser admirado em suas cores, quando o arco-íris vem com a chuva. No fundo, os 2 filhos passaram a viver solitariamente longe da mãe. A partir do Itã, pode-se refletir sobre a opção entre, aspas, né, criar os filhos para o mundo, fechamos aspas, ou superprotegê-los. Ou a busca do equilíbrio entre os dois. Nanã e Ogum eram rivais. Ogum é o senhor do ferro, do aço e dos metais. Sem ele não havia sacrifícios, por isso era sempre louvado, lembrado antes dos sacrifícios rituais. Irritada com o devotamento a Ogum, Nanã afirmou que não precisaria mais dele. Ogum perguntou como comeria sem faca. Nanã decretou que os sacrifícios a ela seriam feitos sem faca, e portanto sem a necessidade de se pedir licença a Ogum. Passado e presente digladiam, tecnologia e mudanças, a metalurgia se sobrepondo às eras em que o ferro não era de todo conhecido ou utilizado. Nós temos essa observação em relação a este Itã, a este relato mitológico. Tudo que é feito com Nanã, de modo geral, é feito com madeira, mas nada impede, algumas casas usam o metal de boa, como se diz popularmente. Isso depende do fundamento de cada casa, da autorização, da reflexão de cada casa. Então respeitemos sempre a diversidade. Terminou esta aula 27, pai Dermes? Não, ela foi anunciada em Iemanjá e Nanã. E eu queria ver se você estava distraído ou atento, porque nós vamos falar dele, claro, Oxalá. Como é que eu não vou falar de Oxalá? Orixá maior, responsável pela criação do mundo e do homem. Pai de todos os demais orixás, Oxalá, Orinxalá ou Obatalá, foi quem deu ao homem o livre-arbítrio para trilhar seu próprio caminho. Possui 2 qualidades básicas, Oxalufã, o Oxalá velho, e Oxaguiã, o Oxalá novo. Enquanto o primeiro é sincretizado com Deus Pai cristão, o segundo encontra correspondência com Jesus Cristo e, de modo especial, com Nosso Senhor do Bom Fim. Também há uma correlação entre Oxalá e Jesus Menino, daí a importância especial da festa de Natal para algumas casas. Oxalá representa sabedoria, serenidade, a pureza do branco, o fum-fum e o respeito. E Oxaguiã, por sua vez, é guerreiro, para facilitar a compreensão. Sua energia assemelha-se muito a de Ogum. Sua saudação é Ipababá, né? Salve nosso Pai, numa tradução bem livre. O sincretismo, como nós vimos, se dá sobretudo com Deus Pai, com Jesus Cristo, em especial o Senhor do Bom Fim. E o que é o Senhor do Bom Fim, ou quem é, né? Cuja festa principal, a lavagem, é na 3ª quinta-feira de janeiro e tem a sua reflexão, sua meditação, suas celebrações, as missas católicas, principalmente, além da quinta, na sexta-feira, porque nós temos a associação com Oxalá, é o dia que se veste branco, na maioria dos cultos de nação e também em algumas umbandas. A minha casa pede que eu vista branco e eu não posso porque eu uso uniforme de serviço. Então, às vezes, usa-se uma camiseta branca por baixo desse uniforme. Um exemplo, quem pode usar pelo menos a camiseta branca, exposta também, ou toda a roupa branca, enfim. De qualquer forma, sexta-feira é um dia de mais tranquilidade. Muitas casas, ou pais e mães, ou babalaôs, né? Não jogam o oráculo, não jogam os búzios, principalmente pensando nas casas, nos pais e mães, babalorixás e alorixás, e pais e mães de umbanda que trabalham com búzios, no terreiro ou não, muitos não jogam porque é um dia de descanso, de mais calma, de mais introspecção. Bom, a devoção ao Senhor do Bom Fim, Salvador, destaca-se no século XVIII por uma promessa feita por um capitão de mar e guerra, que, cumprindo-a, fez trazer uma imagem de Setúbal, Portugal. A imagem ficou na Igreja da Penha até 1754, quando foi transferida para a parte interna da Capela do Bom Fim, que já estava pronta. A festa da lavagem do Bom Fim é um ritual sincrético que remonta às chamadas Águas de Oxalá, celebradas principalmente nos candomblés, nos cultos de nação, com um ritual próprio. Vamos ver então alguns relatos mitológicos? Claro. Oxalá e Exu disputavam para ver quem era o orixá mais antigo. Então foi-lhes proposta uma luta. Os dois foram até Ifá, contudo apenas Oxalá realizou oferendas. Numa praça em Ifé, no dia combinado, Oxalá derrubou Exu 3 vezes. 3 vezes Exu se levantou. Perdão, foram até Ifé, eu falei Ifá lá em cima, né? Os que acompanhavam a luta diziam para Exu usar seus poderes mágicos. Então Exu pegou uma pequena cabaça, abrindo-a na direção de Oxalá. Uma fumaça branca
descoloriu a pele de Oxalá, que tentou voltar à cor original, mas não conseguiu. O golpe da vitória foi de Oxalá, que obrigou Exu a lhe entregar a cabaça, de onde saíra a fumaça branca. Exu assim o fez. Assim, Oxalá foi aclamado vencedor. Para sempre ficou com a cabaça de Exu. Desde então, Oxalá passou a marcar seus devotos como albinos. Vejam aí a mitologia dos orixás. Quanta coisa explicada simbolicamente pelos Itãs, no caso da mitologia iorubá, né, pelos relatos mitológicos. Oxalá perguntou a Ifá, por meio dos babalaôs, agora sim Ifá, né, qual o melhor caminho para a sua vida? Os babalaôs o aconselharam a fazer uma oferenda com uma cabaça de sal e um pano branco, para não sofrer dificuldades. Oxalá desconsiderou o conselho. Enquanto Oxalá dormia, Exu entrou em sua casa e amarrou uma cabaça de sal nas costas de Oxalá, que quando acordou pela manhã estava corcunda. Oxalá tornou-se protetor dos corcundas, dos aleijados e dos albinos, e nunca mais consumiu sal. Na África, sobretudo, afirma-se que albinos, corcundas e outros são regidos por Oxalá. Oxalá era rei de Ejibô. Estava sempre guerreando e tinha um grande apetite. Comia pombos, caracóis e canjica. Contudo, seu prato predileto era o inhame. Como era demorado amassar o inhame, as refeições duravam um longo período. Então, após consultar os babalaôs e oferendar Exu, inventou o pilão. Pôde assim comer à vontade e dedicar-se à guerra. Ele, que já era conhecido por muitos nomes, também passou a ser chamado de Oxaguian, ou seja, orixá que come inhame pilado. O pilão é associado ao orixá e aparece como elemento simbólico em rituais como as celebrações das águas de Oxalá. Não apenas as águas de Oxalá, mas aqui nós destacamos, né? 2 irmãos disputavam o reino do pai. O príncipe mais novo venceu a disputa e, conforme o costume, deveria matar o irmão para evitar futuras vinganças. Por amar demais, o irmão não o matou, mas cortou-lhe o pênis, evitando assim que tivesse descendentes. E para que o príncipe derrotado não vivesse sozinho, deu-lhe uma esposa, porém costurou-lhe a vagina para que não tivesse relações sexuais com outros homens. O casal foi viver em um lugar afastado, trabalhando para Oxaguian. O homem cultivava os inhames e a esposa os pilava para Oxaguian, e percebia o quanto o casal vivia triste. No reino do irmão vencedor, a peste aniquilou a todos. Oxaguian, com pena do casal, abriu a vagina da mulher e fez um pênis para o homem com a massa do inhame. O casal teve relações sexuais e teve muitos filhos. Em dias de preceito, homem e mulher não mantêm relações sexuais, em lembrança ao tempo em que não podiam sentir os prazeres do corpo e ter filhos, situação revertida pelo orixá, que deve ser honrado e reverenciado. Oxalá, pai da vida, e aquele que formou o corpo humano, também aparece aqui como patrono da reprodução. Iemanjá, Nanã e Oxalá, Oxalufã e Oxaguié. Algumas reflexões semente para promover o diálogo, o debate, em especial na nossa amada Umbanda. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários, participe do grupo de WhatsApp, ative as notificações, compartilhe para amplificar o nosso diálogo, o nosso debate. Compartilhe o canal, o vídeo, a playlist, as playlists em geral. Abraço, gratidão e axé.